Capítulo 2, parte 6. A consciência. A consciência é o juiz e o legislador. Mas a vontade não exerce o governo do reino da alma humana sozinha. É verdade que a vontade exercerá o poder executivo. Apenas por meio da vontade somos capazes de executar, mas há por trás dela um poder superior, cujas ordens a vontade não faz mais do que expressar. A consciência ocupa o supremo cargo na Câmara Interior. A consciência é o legislador e pronuncia o tu deves e o tu não deves, por meio do qual a vontade entra em ação. E é também o juiz diante de quem a alma infratora é convocada. E não há apelo contra o foste tu da consciência. Entre aspas, eu sou, eu devo, eu posso, eu vou. Eu sou, eu devo, eu posso, eu vou. Estes são os degraus da escada de Santo Agostinho, por meio do qual ascendemos gradativamente de nossos mortos seres para coisas superiores. Eu sou. Temos capacidade de conhecer a nós mesmos. Eu devo. Temos dentro de nós um juiz moral, a quem nos sentimos sujeitos e que nos aponta e nos exige nosso dever. Eu posso. Somos conscientes do poder de executar aquilo que percebemos que devemos executar. Eu vou. Nós decidimos exercer esse poder com uma volição que é em si mesma um passo na execução daquilo que deliberamos. Aqui está uma corrente linda e perfeita, e é admirável que, com uma corrente tão primorosamente elaborada com vistas à ação correta, o erro continue sendo possível ao homem. Mas não me compete falar aqui sobre os tristes mistérios do pecado e da tentação. Você verá que é por causa das possibilidades de ruína e perda existentes em cada vida humana que estou insistindo que os pais assumam o dever de salvaguardar seus filhos pelos meios postos em suas mãos. Talvez não seja exagero afirmar que 99% das vidas perdidas jazem à porta de pais que não se esforçaram para livrá-las da preguiça, dos apetites sensuais, da obstinação, nem se esforçaram para fornecê-las com os hábitos de uma boa vida. A inércia dos pais não é suplementada pela graça divina. Vivemos em um mundo redimido e do alto, graça e ajuda infinitas auxiliam todo o esforço correto dirigido ao treinamento dos filhos. Mas não vejo muita base para esperar que a graça divina intervenha como um substituto para todo e qualquer poder que preferimos deixar inutilizado ou mal direcionado. No mundo físico, não esperamos que milagres compensem nossa negligência do uso dos meios. O corpo raquítico, o membro deformado que a criança deve aos seus pais, permanece com ela ao longo da vida, a despeito de todas as outras coisas pelas quais ela possa agradecer a Deus, e uma vontade fraca, maus hábitos, uma consciência inculta, permanecem arraigados ao longo da vida que muitos cristãos, porque seus pais falharam em relação a seu dever e a criança não teve força suficiente para suprir essa omissão. A consciência não é um guia infalível. No que tange ao assunto da consciência, o hábito de laissez-faire, cultivado pelos pais, por exemplo, é a causa de verdadeiro erro e prejuízo a muitas crianças. Os pais são gratos por acreditar que seus filhos nascem com uma consciência. Eles esperam que sua conduta possa ser governada por ela e deixam o resto de lado, a fim de que as crianças e suas consciências se resolvam. Entretanto, fazer isso é supor que o corpo infantil nasce com uma consciência plenamente instruída, ou que a consciência cresce, assim como o cabelo e os membros,
proporcionalmente ao crescimento do corpo, e não está sujeita a condições de progresso espiritual particulares. Em outras palavras, é supor que a consciência é um guia infalível, uma ilusão a que as pessoas se apegam, a despeito do que o senso comum e a experiência cotidiana demonstram sobre os atos insensatos praticados pelos homens por motivos conscienciosos. Os caprichos da consciência não instruída são tão familiares que deram origem a provérbios populares: honra entre os ladrões, coar o mosquito e engolir o camelo, que apontam para casos de consciência mal orientada. Enquanto o desejo é o pai do pensamento, ninguém é tão cego quanto aquele que não deseja enxergar. Apontam para casos ainda mais comuns, nos quais um homem intencionalmente engana suas consciências para que lhe seja condescendente. Mas a consciência é um poder real. Então, se a consciência não é um guia infalível, se ela faz vistas grossas e ofensas hediondas e pesa sua mão sobre minúcias, se ela dá o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e negligencia os preceitos mais importantes da lei, se a consciência é possível de ser enganada e persuadida a chamar o mal de bem e bem de mal quando o desejo é o litigante especial perante o tribunal, qual será então a utilidade deste guia em que não podemos confiar? Será que afinal esse severo legislador interior não passa de uma ficção do cérebro? Será que sua consciência não é mais do que aquilo que você pensa sobre suas próprias ações e as de outras pessoas? Pelo contrário, essas aberrações da consciência são talvez a prova mais contundente de que ela existe como um poder real. Como bem disse Adam Smith, a suprema autoridade da consciência é sentida e tacitamente reconhecida pelos piores dentre os homens, não menos do que pelos melhores, pois mesmo aqueles que já desistiram de tentar parecer bons aos olhos do mundo se esforçam para esconder seu verdadeiro caráter de seus próprios olhos. Aquele senso espiritual pelo qual conhecemos o bem e o mal. O que a consciência é, até que ponto ela se localiza entre os sentimentos, até que ponto na razão, até que ponto ela é independente de ambos, são questões obscuras, cujas respostas são desnecessárias para fins práticos. Mas há algo bastante evidente: a consciência é uma parte tão essencial da natureza humana quanto as afeições e a razão, e é também aquele senso espiritual pelo qual temos conhecimento do bem e do mal. A criança de 6 meses, que ainda nem consegue falar, já exibe as operações de sua consciência. Um olhar de reprovação fará com que ela abaixe o olhar e esconda o rosto, mas percebe que a mãe pode cobrir a criança de confusão quando, por simples experimento, olha para ela desta mesma maneira após um ato gentil, pois aquela pobre consciência pouco educada se erguerá contra a criança da mesma maneira, condenando-a por causa do juízo de outro. Fatos como esse nos permitem vislumbrar a terrível responsabilidade que recai sobre os pais. A criança vem ao mundo com uma faculdade moral, um órgão delicado pelo qual ela discerne o sabor do bem e do mal, e ao mesmo tempo tem uma percepção de deleite no bem, em si mesmo ou nos outros, e de ódio e aversão ao mal. Mas pobre criança, ela é como um navegador que não sabe como utilizar sua bússola. Ela nasceu para amar o bem e odiar o mal, mas não tem conhecimento real do que é o bem e do que é o mal. Ela não acredita em suas próprias intuições, mas se entrega com simplicidade à direção de terceiros. É surpreendente que o Deus Todo-Poderoso possa deixar por tanto tempo a educação de um ser imortal nas mãos de pais humanos. Mas é ainda mais surpreendente que pais humanos
possam aceitar esse encargo divino basicamente sem considerar sua importância. A consciência da criança não é uma autoridade suprema, mas uma capacidade pouco desenvolvida. Olhando então para a consciência da criança, muito mais como uma capacidade pouco desenvolvida do que como uma autoridade suprema, a pergunta é: como esse soberano em ascendência deve ser educado com vistas às suas altas funções de informar a vontade e determinar a conduta? Pois, embora a consciência mal ensinada possa cometer erros fatais e homens guiados por suas consciências possam realizar verdadeiros massacres entre os fiéis, por outro lado, nenhum homem jamais alcançou uma vida piedosa, justa e sóbria, sem que fosse governado por uma boa consciência. Uma consciência que não apenas possui a capacidade de discernir o bem e o mal, mas é também treinada para perceber as características de ambos. Muitos podem possuir aquela grande sensibilidade de paladar capaz de qualificar alguém para o trabalho de provador de chá, mas a capacidade de seu paladar só será valiosa aos seus empregadores e fonte de renda pessoal quando tiverem uma experiência treinada nas qualidades dos chás. A consciência não instruída. A educação da consciência é semelhante à da vontade e depende de muito do que foi dito anteriormente. O refinamento da consciência não pode coexistir com a ignorância. O selvagem, inculto, tem seus escrúpulos, os quais não podemos sondar. Até hoje não conseguimos entender como os horrores do motim indiano tiveram sua origem na mera suspeita de que uma mistura de banha de porco e gordura de boi tivesse sido utilizada para engraxar os cartuchos dos rifles distribuídos aos cipaios. Chamamos esses escrúpulos, que estão além do alcance de nossas ideias, de superstições e preconceitos, e não devemos considerar tais condutas como conscienciosas, mesmo quando impelidas por consciências não instruídas, a menos que sejam razoáveis e corretas em si mesmas. Os processos envolvidos em uma decisão consciente. Portanto, está claro que antes que a consciência esteja em posição de pronunciar seu veredito sobre os fatos de um dado caso, a razão cultivada deve rever os prós e contras. O juízo experiente deve colocá-los na balança e decidir quais têm maior peso. A atenção deve fazer com que todos os poderes da mente considerem a questão. Os hábitos de ação correta devem sustentar os sentimentos, fazendo com que a prática correta pareça mais fácil e prazerosa. Ao mesmo tempo, o desejo está fazendo seus reclames, mas a consciência, como juiz imparcial, devidamente informada dos méritos do caso perante o tribunal, decide pelo certo. A vontade executa o veredito da consciência. Dirigindo os vereditos da consciência está o homem consciencioso, em cujas ações e opiniões você pode confiar antecipadamente. E então, o que resultará desses processos elaborados? Essa é exatamente a vantagem de uma consciência instruída, auxiliada por uma inteligência treinada. O juiz estará sempre assentado e o advogado sempre em posição. A consciência instruída quase sempre está correta. Aqui está, de fato, um elevado motivo para o treinamento da inteligência da criança em todas as direções. Ela deseja a cultura mais elevada que você pode lhe dar, apoiada por hábitos cuidadosamente formados, a fim de que possa dispor de uma consciência sempre alerta, sustentada por todos os poderes da mente. E tal consciência é a essência de uma vida nobre. A consciência instruída pode se autodeclarar, se não infalível em algum grau, quase sempre correta. Geralmente, ela não se torna madura até que a pessoa esteja madura. Crianças e jovens, portanto, por mais honrados e zelosos que sejam, tendem ao erro, principalmente porque fixam demais sua atenção sobre um único dever,
ou sobre uma única teoria de vida e negligenciam os demais. A boa consciência de uma criança. Mas até a criança, com sua consciência e seus poderes de desenvolvimento, é capaz de dizer: não, eu não posso, não seria correto. Sim, eu vou fazer, pois isso é correto. E uma vez que seja capaz de dar uma dessas respostas às solicitações que se investem contra ela, a criança é também capaz de viver, quanto ao resto, o desenvolvimento e o que pode ser chamado de regulação da consciência acompanhará seu crescimento intelectual. Mas além de possibilitar que uma grande dose de variada disciplina venha a assegurar a eflorescência final de uma boa consciência, o que deve ser feito por meio do treinamento da própria consciência para apurar o discernimento espiritual, de modo que a menor soupçons do mal possa ser detectada e rejeitada. As crianças brincam com questões morais. Não há parte da educação mais agradável e delicada do que esta, nenhuma em que pessoas adultas são mais propensas a cometer erros. Todos sabem como é cansativo discutir qualquer questão moral com as crianças, como eles se preocupam com ninharias, sugerem uma centena de explicações ou evasões engenhosas, não se espantam ou se admiram de coisas que requerem tal atitude. De fato, brincam com essas questões, ou, o que é ainda mais cansativo, são severos e justos demais, recebendo a repreensão com demasiado entusiasmo e boa vontade. Pais sensatos ficam frequentemente angustiados com essa falta de consciência nas crianças. Mas eles não estão cometendo qualquer erro grave. Uma consciência madura precisa ser sustentada por um intelecto maduro, e as crianças não têm nenhuma coisa e nem outra. Discussões desse tipo devem ser eliminadas. As crianças não devem ser encorajadas a dar suas opiniões sobre questões de certo e errado, e os pais não deveriam colocar em suas mãos aqueles livros que se pronunciam autoritativamente sobre a conduta. A Bíblia é a principal fonte de ideias morais. Seria bom que a reticência bíblica a esse respeito fosse observada pelos escritores de livros infantis, seja de literatura ou de história. A criança deve ouvir a história de José lida a partir da Bíblia com reservas, a qual raramente oferece comentários ou explicações. Ela não precisa ser informada sobre que atitude foi má e que atitude foi boa. Não há necessidade de forçar o ensino, ou então a Bíblia foi escrita em vão, e as boas e más ações não carregam testemunho próprio. Faça com que todas as circunstâncias da leitura bíblica diária, uma leitura consecutiva do primeiro capítulo do Gênesis em diante, com as omissões necessárias, seja agradável para a criança, que ela esteja no quarto de sua mãe e em seus braços, que esses 15 minutos sejam cheios de doce prazer e sóbria alegria, permitindo que todo o interesse da criança se volte para a história, sem considerações morais para distraí-la. E depois da leitura, quanto menos conversa, melhor. A história irá se aprofundar e conferir seu próprio ensinamento, um pouco agora e mais a cada ano, na medida em que a criança for se tornando capaz de suportar. Uma única história tal como essa já se fará uma ideia moral, em constante crescimento e frutificação em seu interior. Contos ligam a atenção à conduta. A Bíblia, isto é, suas partes apropriadas às crianças, é principal e suprema, mas qualquer imagem verdadeira da vida, sejam contos de feitos gloriosos ou de vidas imperfeitas e esforçadas, alimenta a consciência em desenvolvimento. A criança adquire o hábito que ligar sua atenção à conduta. A princípio, ela pesa as ações de acordo com suas consequências, mas aos poucos sua consciência adquire poder discriminatório, e tal comportamento será bom ou mau para ela, independente de suas consequências.
E esse silencioso desenvolvimento da faculdade moral ocorre muito mais certamente caso evitemos distrair as crianças com tagarelices sobre o assunto, pois 1000 sutis movimentos de vaidade e curiosidade e o mero amor à conversação entram em cena com muita facilidade e desviam a atenção da ideia moral que deveria ser transmitida à consciência. É muito importante, além disso, que a criança não seja autorizada a condenar a conduta das pessoas ao seu redor. Não importa que ela esteja certa ou errada em seu veredito, o hábito de conferir culpa certamente embotará sua consciência, enfraquecendo sua sensibilidade à injunção. Não julgueis para que não sejais julgado. A ignorância da consciência de uma criança. Mas e quanto à própria conduta da criança? É certo que ela pode ser chamada a considerá-la? Sua conduta, incluindo suas palavras, sim, mas seus motivos, não. Nada que possa conduzir ao mau hábito da introspecção deve ser encorajado. Além disso, ao chamarmos uma criança a considerar seus modos, devemos ter em conta a extrema ignorância da consciência infantil, um grau de ignorância que embaraça os adultos que têm a chance de descobri-lo, o que não acontece com frequência, pois as crianças, apesar de sua tagarelice interminável e seus costumes amigáveis e amorosos, são extremamente reservadas. Elas cometem sérias ofensas contra a verdade, a modéstia e o amor e não sabem que fizeram algo errado, ao mesmo tempo em que ínfimas transgressões oprimem suas almas. Elas são capazes de morder e ferir umas às outras violentamente, cometer pequenos furtos e fazer outras coisas tão chocantes que seus pais poderão temer, que tenham naturezas muito más. Não é necessariamente assim. Isso acontece simplesmente porque a consciência não instruída não enxerga uma clara linha divisória entre o certo e o errado, e é capaz de errar tanto para um lado quanto para o outro. Certa vez conheci uma criança de 12 anos que estava à beira da morte e se desgastava com grande angústia, porque temia ter cometido o pecado imperdoável. Conforme suas próprias palavras, ninguém sabia como ela havia tomado conhecimento da frase, e esta havia sido sua transgressão, fazer suas orações sem se ajoelhar ao lado da cama. A ignorância das crianças sobre os mais corriqueiros assuntos de certo e errado é realmente patética, e, no entanto, elas são frequentemente tratadas como se soubessem de tudo simplesmente porque possuem consciências, como se a consciência fosse algo mais do que um órgão espiritual à espera de direção. Instruindo a consciência, bondade. O fato de que as crianças cometem erros intencionalmente é outra questão, que infelizmente não requer qualquer prova, mas estou insistindo sobre a existência de uma real necessidade de instruí-las em seu dever. Isso não de maneira aleatória, mas regular e progressivamente. Digamos que a bondade, por exemplo, seja o tema da instrução desta semana. As crianças amam certo tipo de conversa informal com a mãe sobre bondade, de preferência que seja curta. Bondade é amor, se revelando em ação e palavra, aparência e conduta. Um poço de amor tampado e escondido no coração de um menino não é bom para ninguém. O amor deve transbordar como uma fonte, fluir em correnteza, e quando isso acontece, é bondade. Então, manteremos breves conversas diárias sobre modos bondosos em relação aos irmãos e irmãs, aos colegas de brincadeira, aos pais, aos amigos adultos, aos servos, às pessoas com problemas, aos ignorantes, às pessoas que não vemos, mas sobre as quais podemos pensar, todos os necessitados e pagãos. Dê às crianças de um pensamento de cada vez, e sempre algum amável exemplo de bondade, que possamos inflamar seus corações com o desejo de fazer o mesmo. Tenha a parábola proferida por Nosso Senhor sobre o bom samaritano como um modelo de instrução da moral. Faça com que o conto e a conversa
Incite as crianças à virtude e então profira o vá e faça o mesmo da lei. Tenho apresentado a elas a ideia de bondade em muitos aspectos. Encerre com a lei. Sejam bondosas ou sejam amavelmente bondosas umas com as outras. Ensine-as que esta é a lei de Deus para as crianças e para as pessoas adultas. Agora que a consciência está instruída, seus sentimentos serão alistados ao lado do dever. E se a criança é educada ao quebrar a lei da bondade, uma lei que ela já conhece, sua consciência a condenará. Não dê às crianças exemplos de condutas erradas, por causa das tristes inclinações da natureza humana, mas sempre lhe fale sobre feitos gloriosos, pequenos e grandes, que, como trombetas, as convocarão para a batalha da vida. A consciência se torna efetiva pela disciplina. Seja cortês, seja franco, seja grato, seja atencioso, seja verdadeiro. Há aspectos do dever em quantidade suficiente para ocupar a atenção da mãe e da criança durante todos os dias da vida infantil. E em todo o tempo a ideia de dever está sendo formada e a consciência está sendo educada e desenvolvida. Enquanto isso, a mãe exerce a amistosa vigilância de um anjo da guarda, permanecendo alerta, não para flagrar a criança tropeçando, mas para guiá-la na execução do dever que ela já tornou amável aos seus olhos. Pois é somente quando fazemos que aprendemos a fazer e nos tornamos hábeis no fazer. Enquanto instrui seu filho no dever, ela o ensina a ouvir a voz da consciência, tanto quanto a voz de Deus, e obedecê-la convictamente quando clamar em seu peito faça isto ou não faça isto. Alguns objetam que estamos considerando infalível não a consciência divinamente implantada, mas essa mesma consciência tornada efetiva pela disciplina. É exatamente isso em todos os departamentos da vida, físico ou espirituais. O esforço humano parece ser a condição da vitalização divina. Deve haver um estiramento do braço ressequido antes que ele seja fortalecido. E temos todos os motivos para crer que a consciência instruída, fielmente guarnecida, será divinamente iluminada. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Quais são as funções da consciência? 2. O que está implícito em eu sou, eu devo, eu posso, eu vou? 3. Que erro pais inertes cometem com relação à graça divina? 4. Mostre que a consciência não é um guia infalível. 5. Como Adam Smith ilustra o fato de que a consciência é um poder real? 6. O que sabemos sobre a consciência? 7. Faça a distinção entre uma consciência nascente e uma consciência treinada. 8. Mostre que o refinamento da consciência não pode coexistir com a ignorância. 9. Quais são os processos incluídos em uma decisão conscienciosa? 10. O que pode ser dito da consciência instruída? 11. O que se pode esperar da boa consciência de uma criança? 12. Mostre que as crianças brincam com questões morais. 13. Como você comunicaria alguma das ideias morais contidas na Bíblia a uma criança? 14. Mostre a utilidade dos contos no treinamento da consciência. 15. Mostre a extrema ignorância da consciência de uma criança. 16. Como você instruiria as crianças no dever da bondade, por exemplo? 17. O que dizer da consciência tornada efetiva pela disciplina?